Não me chame Noemi, mas me chame Mara, porque em grande amargura me pôs o grande poderoso. Ruth, capítulo 1, versículo 20. O nome Noemi significa doce ou agradável e deriva da raiz hebraica Nun, Ain e Mem. Dentro desse contexto, pode ser entendida como minha doçura, minha dourada ou até mesmo minha agraciada. Já Mara, em contraste, remete à ideia de amargura e funciona como antônimo direto de Noemi. No versículo, esse contraste é usado como jogo de linguagem, atribuindo força ao sentimento da personagem. Olá a todos e bem-vindos ao canal do Poliglotismo do Mestre Chotá, onde não há barreiras para aqueles que se revestem nas instruções do Mestre Chotá. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho que eu desenvolvi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma análise do livro de Ruth. Aqui no vídeo eu vou deixar só o print da análise acadêmica, mas vocês terão acesso em íntegra ao meu trabalho no meu GitHub. Mas antes de entrar nos detalhes da minha análise, eu vou fazer um pequeno resumo dessa história. O livro de Ruth conta a história de uma família judia que saiu de Belém e foi para uma terra estrangeira chamada Moabe por conta da fome. O pai, Elimeleque, morreu lá. Os dois filhos casam-se com mulheres moabitas e, depois de 10 anos, morrem também. Ficam só Noemi, que é a mãe, Orfa e Ruth, que são as noras. Por conta disso, Noemi decide voltar para Belém e pede que as noras fiquem em Moabe. Orfa aceita, mas Ruth insiste em ficar com ela, dizendo: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Em Belém, Ruth trabalha colhendo sobras e conhece um homem chamado Boaz, um parente rico que a ajuda. No final, Boaz casa-se com Ruth, cumprindo uma lei judaica que ampara as viúvas. O mais incrível, essa moabita pobre e viúva se torna a bisavó do maior rei da literatura judaica, o rei Davi. Então, o romance é basicamente esse. A partir de agora, eu vou explorar um pouco sobre a minha intenção em minha análise acadêmica. O livro de Ruth não é apenas sobre um romance bonito, sobre duas pessoas que se encontram em uma plantação e, de repente, decidem se casar. Ele é, na realidade, um texto profundamente didático, construído em torno da figura do judeu e em como que esse judeu lida com sua identidade, sua fé, sua crença, sua tradição, porém, acima de tudo, o seu Deus. O que Deus denuncia no livro de Ruth não é o fato de os judeus sair de sua terra e ir habitar em uma terra estrangeira. Isso, grosso modo, não é condenado. O que o texto critica, e isso aparece com força, não só nitidamente no livro de Ruth, mas ao longo de toda a Bíblia hebraica, é o risco de se corromper com o ambiente ao redor, romper essa aliança. Como me esforço a explicar em minha análise, o ponto do livro de Ruth não é afirmar uma exclusividade étnica, como se os judeus fossem superiores ou exclusivos, mas sim reforçar que o povo de Israel daquela época carregava uma identidade, um costume, uma tradição e, sobretudo, um Deus. De igual modo, os povos vizinhos, e nesse caso específico que a gente está falando, os moabitas, também possuíam suas próprias crenças, individualidades, identidade, culturas, línguas e deuses. O livro de Ruth, portanto, propõe uma reflexão clara sobre o conflito entre crenças e espiritualidades. Algo que se evidencia de forma marcante nas figuras das noras de Noemi, Orfa e Ruth.
O enredo gira em torno da integridade espiritual das personagens. Ruth, embora moabita, ao apegar-se à figura do judeu fiel, ali representado por Noemi, escolhe alinhar-se à fé em um único Deus. Deus esse que confere a si mesmo múltiplos dons. Já a órfã, ao retornar para sua terra e para sua cultura, em meio à crise e à dor, reafirma seus vínculos com os deuses dos seus povos, a saber, Quemosh, deus da guerra, Baal Peor, deus da fertilidade e da luxúria, Astarote, deusa do amor, da sensualidade e do desejo, dentre outros. Esse conflito de crenças fica nítido no diálogo entre Noemi e Ruth. No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 15 e 16. E Noemi disse: Eis que sua cunhada retornou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu atrás dela. E Ruth respondeu: Não me rogues que te deixes e que não venha seguir-te. Para onde queres que fores, irei eu, e onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Além disso, a beleza do livro de Ruth não está apenas em um desfecho harmonioso, mas também para uma chamada divina, para que nossos olhos não estejam apenas voltados para alianças espirituais, mas também, e com igual importância, ao cuidado com o órfão, a viúva e ao estrangeiro. Essas três figuras não aparecem por acaso. São símbolos recorrentes nos textos bíblicos e carregam, diante do Eterno, um valor sagrado. No desfecho do capítulo, Noemi e Ruth retornam a Belém, abrindo espaço para que a narrativa mostre que é da vontade de Deus que a sociedade se mobilize em favor dos que mais precisam. O texto busca garantir dignidade e sustento aos marginalizados, oferecendo-nos uma forte reflexão sobre justiça, inclusão e responsabilidade coletiva dentro da fé. Ou seja, o livro de Ruth não é só sobre um casamento, mas é sobre um compromisso. Compromisso com Deus, com o outro e com aqueles que ninguém vê.